culto, pelo domingo, dia do Senhor, da qual nós nos reunimos para a gente servir a Deus em alegria. Que Deus possa assim nos abençoar. Vamos começar então o nosso culto? Lendo o texto do profeta Isaías, capítulo 44, versos de 1 a 8. Isaías, capítulo 44, versos de 1 a 8. Vamos ler de maneira alternada esse texto. O Senhor prometeu aos que o amam: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém. O texto diz claramente que o nosso pecado, que o pecado que nós cometemos, ele veio de nós apenas. Deus não criou o pecado, Deus não criou o mal, e o pecado vem da cobiça de nosso coração. Por isso que nós pecamos, por isso que Adão pecou lá no início, por isso que todos nós hoje pecamos, porque há uma cobiça no nosso coração. E isso, temos que observar isso para que nós possamos, diante de Deus, saber que Ele pode nos tirar de nós este pecado. É por isso que o verso 17 vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Então, quando nós conseguimos vencer o pecado, quando nós conseguimos vencer aquele pecado que nos escraviza, essa boa dádiva veio do Senhor. Meus irmãos, nós vamos orar agora, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Nós vamos orar clamando ao Senhor para que Ele nos perdoe, para que Ele perdoe a cobiça que temos no nosso coração. Mas vamos clamar a Ele confiantes que Ele nos dá essa boa dádiva, que essa boa dádiva vem dele. Vamos orar, irmãos, clamando a Deus para que Ele perdoe assim os nossos pecados. E depois de alguns instantes, vou pedir para o meu irmão Denilson ficar de pé e fazer uma oração de confissão de pecados. Vamos orar. Senhor Jesus, diante da Tua presença, ó Pai, nós nos achegamos diante de Ti, ó Pai, para pedir, ó Deus, que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, ó Deus, porque, ó Pai, sem às vezes querer, ó Pai, temos pecado contra Ti, e diante de Ti nos colocamos nesse momento, e cremos que o Senhor é fiel e justo, ó Pai, para nos perdoar, para nos purificar de todo pecado,
porque sabemos, ó Deus, que o pecado tem nos distanciado de Ti, ó Pai, e já não queremos mais ser igual, queremos ser restaurados por Ti, ó Deus, para que as nossas orações, os nossos louvores possam ser aceitos diante da Tua presença, ó Pai, como aroma suave diante de Ti. Amém. E que assim o Senhor esteja abençoando nós, o Teu povo aqui nessa noite, ó Deus, e que assim, ó Pai, nós nos alegramos do Senhor a cada dia mais, para estarmos Te servindo, ó Pai, servirmos com amor, para que assim as pessoas aí fora, ó Deus, possam ver em nós a diferença de pessoas cheias do Teu Santo Espírito. Amém. Que o Senhor abençoe ricamente essa igreja, ricamente a vida de cada um aqui nessa noite, e receba todo ato desse culto qual nós consagramos nessa noite para o Senhor. Fica conosco agora e sempre, que eu Te louvo e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. É nessa alegria de sabermos que o Senhor perdoa os nossos pecados e toda boa dádiva vem dele, que nós vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos espirituais agora, nesse momento. Peço que você fique de pé para a gente cantar bem ao Senhor, e aqueles que vieram preparados para devolver os seus dízimos e ofertas, que façam isso nesse momento no gasofilácio. Muito bem, vamos cantar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui.
Vem, derrama a paz, é o nosso desejo ao Senhor, que Ele derrame sobre nós tua paz e as tuas bênçãos. Vem, derrame a paz. Saber pastorear o coraçãozinho delas, né? Que a gente possa abençoar. Pedir para ele fazer a oração para as crianças. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado por podermos estar em tua casa, te louvando, Senhor, e aprendendo mais teu nome. Em especial agora, eu quero pedir para essas crianças, Senhor, esteja guiando elas no seu caminho, Pai, que seja nos usando para ensinarmos para elas a sua palavra. Peço que seja com elas um culto onde elas vão aprender a sua palavra, delas e que elas possam ter esse entendimento. Fique com a gente aqui também no culto. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir lá. Hoje, irmãos, nós vamos ter a nossa mensagem no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3, versos de 9 a 15. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 3. Versos de 9 a 15. O tema que eu proponho para essa mensagem é: não somos feitos para este mundo. Não somos feitos para este mundo. Esse é o tema da mensagem de hoje, em Eclesiastes capítulo 3, versos 9 a 15. O capítulo 3, versos de 1 a 8 é aquele texto mais conhecido de todo mundo, se não o mais conhecido, né, de todo mundo, é o segundo mais conhecido das Escrituras, né, onde o sábio rei Salomão vai dizer que tudo tem seu tempo determinado e nada há tempo para
e há templo para todo o propósito debaixo do céu. O capítulo 3, verso 9 a 15 é um complemento dessa história, mas que tem algo muito importante para a nossa vida, da qual a gente vai ver hoje. Então, Eclesiastes, capítulo 3, versos 9 a 15, diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos do homem para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sem que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém. Vamos orar? Santo Deus, querido e eterno Pai, muito obrigado, a Deus, por essa palavra bendita, que tanto tem a nos ensinar e a nos trazer, ó Deus, a alegria de sermos, ó Deus, feitos com a eternidade do nosso coração, e que o Senhor possa completá-la em nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já percebeu, mas o nosso mundo possui muitas religiões, não é mesmo? Você já parou para pensar quantas religiões tem no mundo? E eu não estou falando das diferentes igrejas evangélicas que nós temos. Nós temos muitas igrejas evangélicas, mas todas são igrejas cristãs. Eu estou falando de religiões distintas mesmo, diferentes. São tantas que a gente não consegue nem saber a quantidade exata. A gente não tem ideia de quantas religiões tem no mundo pela quantidade enorme que existe aí fora. O cristianismo, ela é, sem dúvida nenhuma, a maior. Ela tem 2,2 bilhões de cristãos no mundo, né? O islamismo está em segundo lugar aí com 1,6 bilhão. O hinduísmo, né, cerca de 900 milhões. A religião tradicional chinesa, né, não tem um nome certo, tem 400 milhões de adeptos. O budismo, 376 milhões. O shintoísmo, a religião do Japão, tem ali 65 milhões. Sikhismo, uma religião tradicional da Índia, também com cerca de 20 milhões. O judaísmo moderno, né, com cerca de 18 milhões. O espiritismo, 13 milhões. Sem contar as religiões Wicca, Sandas, dos índios dos Estados Unidos, e as religiões animistas dos nossos índios, os índios brasileiros também, e tirando também aqui todas as religiões afro, que não tem como a gente nem mencionar, que são enormes, são várias, né? Imagina só ter tantas religiões assim no mundo. Alguma pessoa pode se questionar: olha, será que eu estou na certa? Será que eu estou na religião correta? Existem tantas aí fora? Será que eu estou na única que é correta? Será que nós estamos certos de acreditar no cristianismo? Somos os únicos, certo? Será que não tem nenhuma outra religião que leva o homem a Deus? Será que não é nada disso? Essas perguntas podem permear o nosso coração, elas podem estar no nosso imaginário. A gente pode se questionar acerca disso. Salomão, quando escreveu esse texto aqui, ele deixou claro para nós o motivo disso tudo. Quando o sábio rei Salomão escreveu esse trecho do capítulo 3 de Eclesiastes, ele explicou para nós por que isso tem acontecido. Salomão vai deixar claro que quando Deus nos criou, Ele nos criou
com a eternidade no nosso coração. Ele deixa bem claro isso para nós. Deus criou o homem e pôs a eternidade em seu coração. Essa eternidade precisa ser preenchida por alguma coisa. E quando o homem não encontra Deus, ele cria uma religião para si, para que ele possa tentar preencher essa religião. Ele tenta preencher isso. Salomão nos ensina nessa passagem que Deus colocou a eternidade no nosso coração para que o homem temesse a Deus. E o que o homem faz? Ao invés de temer a Deus, ele cria uma religião para si. A gente vai começar a tentar entender essa eternidade no nosso coração a partir desse texto. Deus deu a eternidade no nosso coração e nós precisamos entender isso. Primeiramente, devemos entender esse texto como um texto ligado ao texto acima, como eu falei no início. O que Salomão está falando é sobre o tempo. Ele está falando para nós sobre o que nós podemos ter por ansiedade no nosso coração acerca do texto. O versículo de número 9 diz: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga. Ele está falando sobre o tempo. Olha, a gente passa tanto tempo trabalhando, a gente passa tanto tempo se dedicando nos nossos afazeres, que proveito tem isso? O pregador, o sábio rei Salomão, está querendo identificar o sentido para a vida. Será que trabalhar tanto é o sentido para a vida? Será que todo o tempo que a gente passa se dedicando no trabalho é o que faz sentido para a nossa vida? Salomão está discutindo isso, está tentando fazer a gente pensar nisso. Salomão quer saber qual o retorno que nós temos ao investir tanto tempo, tanto esforço no que nós temos feito no nosso dia a dia. Será que tudo isso tem um retorno? Será que tudo isso é importante? E por isso ele mesmo vai dizer no verso 10, olha lá: vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles o afligir. É uma pergunta retórica aqui de Salomão, né? Ele está referindo sobre a soberania de Deus em dar tempo para todas as coisas. O problema é que muitas pessoas não querem deixar Deus controlar as coisas. Se ressentem com Deus acerca de algumas questões que Deus levanta para nós. A gente gosta de definir a nossa própria sorte, não é mesmo? Ou você nunca ouviu alguém dizer assim: eu faço a minha sorte? A gente gosta disso, de ser o dono da nossa sorte, de ser o dono do nosso futuro, de ser o dono da minha vida. E se nós pensarmos assim, meus irmãos, com certeza nós vamos achar o nosso trabalho pesado demais, uma fadiga, como diz o texto. Algo que Deus pôs no nosso coração para nos afligir somente. Deus pôs tudo isso para eu ficar aflito. Se a gente não refletir sobre a eternidade, se a gente não refletir sobre o que Deus tem colocado em cada momento da nossa vida, a gente vai achar que Deus pôs isso para nos afligir. E Salomão deixa claro isso no verso 11, olha só: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Salomão quer nos ensinar sobre a beleza do tempo de Deus. Ele não só falou assim: olha, Deus fez tudo no seu devido tempo, tá? Ele não só falou assim: olha, Deus fez tudo no seu devido tempo, bem planejado, correto e tudo muito organizado. Ele não só falou isso, ele falou isso e disse: Deus fez tudo muito belo no seu devido tempo. Deus fez tudo muito formoso no seu devido tempo. Algo bom, algo agradável, algo apropriado para a gente.
chegado no seu devido tempo. Não é só isso, é que tudo está sendo muito bem construído, com uma beleza que Deus vai nos mostrar no momento. O que o sábio rei Salomão quer dizer com isso é que Deus não só criou tudo planejado para acontecer em determinado momento da nossa vida. Deus está cuidando para que todas as coisas aconteçam da melhor maneira na nossa vida. Algo belo, algo formoso. Você acredita na pontualidade de Deus? Não apenas no mundo em geral, mas na sua vida, no seu caso em particular. Você acredita nisso? Às vezes, meus irmãos, a gente briga com Deus por causa do tempo. Às vezes a gente acha que Deus está atrasado em nos abençoar. Você já sentiu isso? Às vezes a gente sente, né? Deus, eu acho que o Senhor esqueceu de mim nessa área. Deus, está demorando tanto para eu encontrar alguém para eu me casar. Ah, Deus, está demorando tanto para eu engravidar. Eu não consigo ter um bebê, eu queria tanto mais um filho. Ai, Deus, o emprego da minha vida não chegou ainda. Deus, quanto tempo vai demorar para eu ter aquele emprego que eu tanto tempo sonho? Deus, a minha aposentadoria não sai de maneira nenhuma. O Senhor esqueceu de mim, não vai sair. E a gente fica brigando com Deus por conta do tempo e parece que nós não confiamos na pontualidade de Deus. A gente fala que acredita na soberania de Deus. A gente fala que acredita. Mas, na verdade, quando as coisas estão acontecendo na nossa vida, a gente acha que Deus esqueceu um pouquinho. Acho que Deus esqueceu de mim agora. Nesse ano Deus esqueceu. Parece que Deus não está cuidando de mim. Parece que as coisas saíram da pontualidade. O texto diz que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Acredite na palavra do Senhor. Parece que a gente acredita em tudo menos nisso. Parece que a gente acredita na profecia daquela pessoa que falou para você: olha, viu, eu estou profetizando na sua vida. Mas a gente não acredita na palavra de Deus. Parece que a gente acredita em tudo que as pessoas falam, mas não acreditamos na soberania de Deus ao tratar as coisas, tudo no seu devido tempo, planejado, belo e formoso. Uma das dificuldades que a gente tem para acreditar nisso é porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. Olha só o texto continuando aqui no verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Meus irmãos, nós somos criados por Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e por isso nós fomos criados com a eternidade no nosso coração. Quando o Senhor Deus fez aliança com Noé, quando a arca baixou, ele disse assim, lá em Gênesis capítulo 9, verso 16: o arco estará nas nuvens, o arco-íris estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. O arco-íris que a gente vê, e essa semana teve um belíssimo aqui mesmo, é para a gente lembrar que Deus fez uma aliança eterna com a gente. Não é uma aliança temporal. Não foi uma aliança que aconteceu no passado. Não foi uma aliança que aconteceu no outro dia. Foi uma aliança que Deus fez eterna entre nós e Deus. E com esse enorme impulso ao eterno que Deus colocou no nosso coração, a gente não pode esquecer que a nossa vida diante de Deus é eterna. Nós temos um impulso ao eterno. Nós temos um desejo pelo eterno.
A gente tem desejo por algo a mais nessa vida que a gente não consegue ver. A gente tem desejo sobre algo que não seja isso que nós estamos vendo hoje, material, palpável. Como o próprio rei Salomão diz, tudo isso aqui é vaidade de vaidades. Salomão diz isso. Tudo isso é vaidade. E a palavra original para vaidade aqui não é essa vaidade que a gente fala hoje, tá? De a pessoa penteou bem o cabelo é vaidosa. Não é essa. Vaidade aqui no texto seria melhor traduzido por neblina, fumaça. Ele diz que tudo que a gente vê aqui é fumaça. Neblina da manhã, que por um instante está e no outro some. O que Salomão está dizendo para nós, com a eternidade no coração, se a gente buscar nas coisas criadas, elas são vaidade de vaidade. Tudo fumaça, tudo neblina, que a gente vai tentar pegar e ela escapa entre os dedos. Eu vou tentar exemplificar isso eu vou tentar explicar isso com um exemplo, tá bom? O missionário Don Richardson, ele trabalhou na tribo Sawi, na Nova Guiné holandesa, e nessa parte ocidental da Indonésia. O missionário ele estava com muita dificuldade de apresentar o evangelho para aquela tribo. Ele contava a história de Jesus para a tribo e eles vibravam com Judas. É isso mesmo. Eles vibravam com Judas, aquele que traiu Jesus. Ele contava a história de Jesus para a tribo e eles ficavam loucos com Judas. Por quê? Os sauís acreditam que a traição é uma virtude. Olha só que interessante isso. Eles simpatizavam com Judas porque Judas era traidor. E para eles, trair era uma virtude, trair era bom. Aquele que acreditava em Jesus, poxa, eu vou acreditar no traído, eu vou acreditar naquele que não foi bem na história, não saiu vitorioso na história, não fazia sentido para eles. E o missionário, ele teve um baita trabalho para tentar conversar com eles. Ninguém da tribo Sawi queria seguir a Jesus, eles queriam seguir a Judas. Só isso. E o missionário Don Richardson, ele estava a ponto de desistir, de ir embora da tribo. Ele falou, eu não consigo pregar para eles. E ele definitivamente decidiu ir embora. Ele falou para a tribo, eu estou indo embora, não aguento mais. Só que Don Richardson, ele era médico. E então a tribo tinha ele com muito apreço por causa dos cuidados materiais que ele trazia, dos cuidados físicos. Ele era médico e ele cuidava muito bem daquela tribo. E ninguém queria que ele fosse embora. E ele começou ali uma longa discussão com a tribo, falando, olha, tudo bem, eu sou médico aqui, mas eu não vim aqui para isso. Eu vim para apresentar Jesus e eu quero fazer isso, eu quero cuidar de você. Então eu quero que a gente continue fazendo isso e eu quero que vocês então façam as pazes, porque existiam duas pequenas aldeias ali que estavam brigadas. Então ele falou, tá bom, eu vou ficar, mas eu quero continuar pregando e eu quero que vocês façam as pazes. E eles toparam. O que aconteceu nesse momento? Quando eles se reuniram para falar que o médico, o missionário Dom ia continuar ali e que as tribos iriam fazer as pazes, aqueles dois povoados dessas tribos iriam fazer as pazes, eles fizeram então uma cerimônia de paz. E quando eles viram, quando o missionário viu aquele ritual de paz que eles fizeram, ele conseguiu ter a ideia que ele precisava. O ritual de paz era que o líder de um povoado pegou o seu filho e falou para ele ser criado pela outra tribo, num sinal de paz. O próprio filho do chefe daquela tribo foi oferecido para a outra tribo
num sinal de paz. O missionário falou, pronto, está aí o ponto de contato que eu precisava, de que Cristo se entregou por nós, para que a gente pudesse viver a nossa vida em paz com Deus. O que ele percebeu, meus irmãos, é muito importante. Todas as culturas aí fora, todas as religiões mais diversas que possam existir aí fora, têm um ponto de contato com o Senhor. Tem um ponto de contato porque todos possuem a eternidade no seu coração que foi dada por Deus. E Deus criou isso em nós justamente para que a gente o temesse. E quando o missionário Dom percebeu esse ponto de contato, de que um filho era entregue a outra tribo em sinal de paz, ele falou, é esse o ponto de contato com a verdadeira religião. E assim, ele começou a pregar a Jesus de uma maneira mais efetiva, e aquela tribo foi alcançada pelo Senhor. Deus nos fez, meus irmãos, com eternidade no coração, e essa eternidade, ela só pode ser preenchida por Ele mesmo. Nenhuma outra religião vai conseguir preencher, nenhuma outra filosofia deste mundo vai conseguir preencher, somente o Senhor. E quando essa tribo conseguiu perceber isso em Jesus Cristo, o coração deles foi preenchido. Foi preenchido. O problema é que de vez em quando a gente não quer o Deus da eternidade. O problema é que de vez em quando a gente quer a eternidade do nosso Deus. Só isso. Aí o verso 12 vai dizer para nós: sei que nada é melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar do bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar, nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Assim, meus irmãos, infelizmente, usamos o nosso tempo para procurar a eternidade em algo criado já. Por isso que ele está falando aqui que a gente procura no regalar do nosso trabalho. Isaías diz lá no capítulo 44, verso 15: tais árvores servem ao homem para queimar, com parte da madeira se aquenta e coze pão, e também faz um Deus e prostra-se diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Ou seja, com o mesmo material que a gente aquece a comida, a madeira que se aquece a comida, se faz um ídolo, ou seja, é de uma hora para outra. A gente está criando ídolos de maneiras crescentes em todo momento. Se a gente não prestar atenção, a eternidade que está no nosso coração vai nos fazer criar um ídolo para cada momento da nossa vida. As pessoas elas nunca vão ficar satisfeitas com as coisas criadas por Deus. As coisas criadas não são eternas, somente Deus é eterno. E o que nós devemos entender é que todo movimento tenta lidar com a eternidade. É isso que acontece com a filosofia, é isso que acontece com as falsas religiões. Elas tentam lidar com a eternidade e a gente entra no embalo. É isso que acontece nas nossas igrejas hoje em dia, meus irmãos. As pessoas elas não querem ter uma vida de intimidade com Deus. Elas querem um xamã de uma tribo, sabe? Um xamã. Aquele que se conecta com o mundo eterno e que vem e que me traga as novidades deste mundo eterno.
não quero uma ligação com Deus da eternidade. Eu não quero uma vida de intimidade com Ele. Eu não quero um compromisso com Deus. Eu quero que alguém vá lá, tenha intimidade com Ele e me fale o que Ele falou. As pessoas querem isso, as pessoas querem que alguém traga o segredo do universo para ela, mas ninguém quer o contato com Deus eterno. As pessoas não querem um contato de compromisso. Por isso que muitos se aproveitam desse sentimento e criam evangelhos falsificados. Aqueles que transformam pastores em xamãs. Pastores que são líderes xamãs da comunidade, da qual lida com esse sentimento de eterno e enganam as pessoas. Esses evangelhos falsificados não querem apresentar Deus para as pessoas. Eles querem utilizar a eternidade do coração das pessoas para oferecer a elas uma solução simplificada. Ou seja, você está aqui, eu tenho a resposta. Eu tenho a solução. Você quer a solução para aquele problema de casamento? Eu tenho essa solução. Você quer a solução para aquele problema de emprego? Eu tenho a solução, vem aqui. Você quer a solução para aquele problema de cura? O xamã tem a solução. Mas não é isso que a gente precisa. O que Deus quer é usar esta eternidade do nosso coração para que a gente tema a Deus e tenha um relacionamento único e sincero com Ele. Dos versos 12 a 14 é o que o profeta está tendo de nos trazer as suas considerações acerca desse tempo. Olha só, ele diz, sei que, por 3 vezes ele vai dizer isso, indicando que ele considerou tudo isso no seu coração. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar bem de todo o seu trabalho. Se você desfruta bem do seu trabalho, lembre-se, é dom de Deus. É o Senhor quem te dá. Regozije-se. Regozijar aqui, levar a vida regalada, não é viver como se você estivesse numa eterna férias, tá bom? Não é isso. É para você aproveitar. É para você aproveitar mesmo. Levar a vida regalada significa faço bem com a sua vida, faço bem dela. Fazer o bem significa fazer boas obras e não ganhar o caminho para o céu. Fazer o bem significa ser igual a Jesus, se preocupar com as pessoas, com aquilo que você tem. Faça o bem com as pessoas, busque a elas. Assim como Efésios capítulo 2, verso 10, nós fomos criados, nós fomos salvos para as boas obras. Tenha uma vida regalada, faça o bem para os outros. Todo crente deve fazer um bom trabalho na sua casa, amando as pessoas com quem ele vive. Todo crente deve fazer o bem no seu trabalho, no seu emprego, servindo as pessoas ali como se fosse a melhor coisa que ele pudesse fazer no mundo. E todo crente deve fazer um bom trabalho na igreja, usando os seus dons para abençoar a família da fé. E é assim que o pregador diz no verso 13, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar do bem do seu trabalho. Ele está falando para a gente ser feliz. Salomão quer que o crente seja alegre, quer que o crente regozije. Talvez seja difícil se alegrar em momentos difíceis, eu sei disso, mas sempre podemos encontrar alegria diante da graça de Deus, lembre-se disso. A graça de Deus nos traz alegria. Saber que o Senhor está cuidando de tudo nos traz alegria. Meus irmãos, como é difícil viver com um crente murmurante, não é? Como é difícil viver com um crente carrancudo, reclamão. O nosso Senhor nos chama para ser alegres. O nosso Senhor nos chama para ser felizes. O nosso Senhor nos chama para viver bem, mesmo nas dificuldades. Ele quer isso porque Ele
sabe que a sua graça nos basta. O Senhor é meu pastor? E de nada tenho falta. De nada tenho falta. A outra consideração de Salomão aqui, verso 14, diz: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Olha só, o que Salomão quer dizer é: deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus, aceita a soberania dele. Não fique achando que Deus faltou com pontualidade com você. Temer a Deus, meus irmãos, é encontrar a eternidade no Deus eterno. Ele nos colocou isso no coração, não se preocupe, Ele está cuidando de tudo e tudo é formoso no seu devido tempo. Temer a Deus é acreditar que Ele ainda está no controle de todas as coisas, mesmo quando não podemos ver, mesmo quando a gente não pode entender o que Ele está fazendo, mas o que Ele está fazendo é formoso no seu devido tempo. E o versículo 15 ainda encerra essa ordem dizendo: o que já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Para Deus as coisas já aconteceram. Mostra realmente que não há nada de novo debaixo do sol. O pregador já disse isso várias vezes em Eclesiastes. Não há nada de novo debaixo do sol. Tudo já foi e será. Mas agora o pregador olha para essa mesmice que acontece no nosso mundo e ele diz: o que é já foi e o que há de ser também já foi, mas ele olha agora de uma perspectiva do soberano Deus e assim ele diz que ele quer compreender esse universo e saber que Deus está no controle de tudo. E o pregador vai nos mostrar ainda que mesmo tudo sendo vaidade debaixo do sol, mesmo tudo sendo vaidade de vaidades, Ele vai restaurar todas as coisas. A gente precisa acreditar nisso, que Deus irá restaurar tudo. Deus colocou a eternidade no nosso coração para que a gente possa encontrar o caminho até Ele. Ele colocou a eternidade no nosso coração para a gente ter um anseio por Ele. Nossos anseios nessa vida nunca ficarão satisfeitos na criação. Nunca encontraremos satisfação nos xamãs que nós mesmos criamos aqui na Terra. Porque eles não possuem as obras de Deus que Ele fez desde o princípio até o fim. Mas você pode entender o princípio. Você pode entender o princípio até o fim. Porque Ele habitou entre nós. Você pode satisfazer o seu anseio pela eternidade. Porque a eternidade habitou entre nós. Ele mesmo disse para João, ele falou: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Ele mesmo disse isso. Se há alguma coisa que falta em seu coração, se há algum medo que existe ainda no seu coração, se você não consegue ainda ser satisfeito das coisas que você tem, lembre-se que Jesus vai te trazer essa satisfação. Quando você entender que é Jesus que deve morar no seu coração e que Ele vai trazer essa satisfação a você, tudo mais será mais bonito, será mais belo, porque você vai conseguir entender que tudo está no seu devido lugar. Creia em Jesus. Ele quem é que vai renovar o que já se passou. É Ele, é Jesus que fará tudo novo de novo. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez e cantar o hino 368.
Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus pelo culto de hoje, louvar a Ele porque Ele é bom e Ele tem nos trazido todas as coisas formosas no seu devido tempo. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, nos enchido com a Tua graça, nos dado, ó Deus, a alegria de poder sermos satisfeitos da Tua maravilhosa graça. Ó Senhor, obrigado por Jesus, que completou em nós essa eternidade, ó Deus, que tanto tem falado Salomão aqui no texto. Obrigado porque Ele veio e habitou entre nós, ó Deus, e nos mostrou o alfa, o ômega, nos mostrou o princípio ao fim. E obrigado porque hoje Ele habita em nosso peito, ó Deus, habita em nosso coração. Ó Senhor, se há alguém aqui carecendo de confiança, se há alguém aqui carecendo de estar mais satisfeito no que tem visto, no que tem feito, que o Senhor possa trazer a essa pessoa, Deus, a alegria de Cristo no coração. Que nós possamos ser, ó Deus, sempre eternamente gratos ao Senhor pela obra de Cristo, eternamente gratos ao Senhor pela eternidade que habita em nós. Obrigado, Deus, porque nada neste mundo, nada que é material pode nos satisfazer. E sim, o Senhor que tem habitado em nós, ó Deus. Obrigado por isso, ó Deus, e que faça tudo novo de novo. Renova, Senhor, o nosso coração a cada momento, para que a gente possa se alegrar em Ti, ó Senhor. Ó Deus, nos abençoe, nos leve para nossas casas agora em segurança. Nos dê, ó Deus, a proteção diária. Proteja-nos, ó Deus, ao andar por estas ruas. Proteja-nos, ó Deus, no nosso trabalho, guarde-nos, ó Deus, a ir para o nosso estudo, para ir para nossos afazeres. Proteja, ó Pai, a cada um aqui está. Ó Deus, traga o recurso necessário para cada irmão, traga o sustento diário, ó Pai, para cada um, ó Deus. Que todos aqueles que carecem, Deus, de trabalho, que o Senhor traga. Que todos aqueles que carecem de clientes, que o Senhor traga. Que todos aqueles que carecem de emprego, que o Senhor possa trazer. E que o Senhor nos abençoe, ó Deus, para sermos uma igreja que cuida uns dos outros nos momentos de necessidade, nos momentos que elas carecem. Nos ajude, ó Deus, como igreja, fortaleça-nos aqui, ó Deus, fortaleça-nos, ó Pai, nesta cidade, fortaleça-nos neste bairro, para que possamos ser, ó Deus, verdadeiros luzeiros do Senhor neste mundo, ó Pai. Obrigado por isso, nos dê a Tua graça e a Tua alegria em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz. Ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus